Não, eu tendo a dizer que a seleção brasileira é o motivo de chacota é, mais engraçado que eu, que eu vivi nesses últimos meses. Assim. Foi muito engraçado Como o a jogo de gente, ontem, velho. como Meu a Deus. gente, como a gente tem a tendência a dar risada da desgraça, né? É bem engraçado mesmo. É muito engraçado mesmo. Porque, olha, já o próprio. Cara, eu gostaria muito. Eu falei pro velho. Eu gostaria. Falando em velho, como é que vai ser o velho? Meu velho? É? Meu velho faz 80 anos agora. É nada, pai. É, pai, dia 28 agora. Depois de amanhã. Quem? Quem? Oxi! Xi. Mas tá bem? Tá bem, graças a Deus. A gente vai fazer uma festinha pra ele. Bom. Aí eu falei pro velho, né? Falei, velho, cara, seria muito bom se a seleção não se classificasse para a Copa do Mundo. É, também acho. Cheguei nessa Realmente conclusão. seria muito bom. Não desejando mal, mas talvez seja o choque que precise para ver, para ter algum fio de esperança nisso aí, velho. Então, mas é porque, cara, eu vou te falar. Vou te falar uma coisa pra você. Hum. É um sentimento que a gente tem de tipo assim, o Brasil podia não se classificar pra Copa, não podia se classificar pra Copa pra aprender, pra não sei o quê, pra despertar. Mas não é esse o motivo que eu não queria que ele fosse para a Copa. Porque eu não queria que ele fosse para a Copa por conta das consequências. Quanto dinheiro a CBF perderia com o Brasil fora da Copa? Ah, sei lá, eu acho que não. Perderia Quanto que a dinheiro? CBF. Perderia. Eu acho que Ah, perderia mas quanto que a dinheiro, CBF mas. perderia? Quanto que perderia em dinheiro a médio e longo, a curto prazo talvez nem tanto, mas e a médio e a longo prazo? É porque o que a CBF ganha muita grana também é com os contratos monstruosos que ela tem com Nike, por exemplo. A Nike acabou de renovar o contrato com a CBF até 2000 e, sei lá, 40, sei lá, é um bagulho surreal, tá ligado? Esqueça. A Nike ainda vai mandar na seleção por muitos anos ainda. Esqueça. Esqueça. Qual que é o tema de hoje? Hoje a Eu não gente, sei, tô- hoje eu vou soltar a vinheta e aí a gente entra no tema. Calma. Soltar a vinhetinha e a gente entra no teminha. Estamos gravando! Você que está assistindo esse vídeo aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Eu sou o Acácio Vaz, esse idiota aqui do meu lado é o Gustavo Neto. É o Velhos Reclamões, o canal dos velhos. E é isso aí, né? Chega, tudo bem? Tá, o tema. Vamos pro tema, vamos pro tema. Tema de hoje: Hum, coisas que marcaram época. pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser filme, jogo, cheiro, música. Não precisa ser épocas distantes, né? Não precisa, não precisa. Por Já vou exemplo, começar. Eu vou começar com uma. tá, então Foda-se o que manda. você ia falar. Eu vou começar com Manda, uma. manda, manda, Eu vou manda. começar com uma que eu gravei no meu coração e eu vou dedicar ao Pan, que não tá aqui. Ah, idiota. Né? Diga lá. Pra mim, um Diga bagulho que latino. marcou a época. Uau, uau! O, um bagulho que marcou a época foi Call of Duty. Call of Call, Duty. Nas Call of pares. Duty. Fala que essa não ficou pra memória. Ah, Fala essa que ficou. os períodos não ficou na memória, né? Precisamente estamos falando de Warzone, né? Que é um Warzone. modo de jogo do Call of Duty. Mano, Exato, é exato. Cara, foi um dos sensacional, velho. períodos que eu mais ri na minha vida. Que eu mais ri na vida. Cara, foi muito divertido jogar isso aí, cara. Foi muito divertido. Não pelo jogo, que fique bem claro. Não, o jogo é bom, o jogo é bom, é bem feitinho, É legal, é divertido. é legal, a jogabilidade boa, tal, divertido pro cara. Mas as histórias, velho.
Ô, Mano, que esqueça, velho. Foi engraçado demais, foi cara. muito É bom, engraçado cara. As demais. party que a gente fazia, cara, todo dia. A gente jogava todo dia, né? Todo dia. Todo dia, Chegava do esqueça. trampo e ligava o Eu bagulho. esperava o Pan chegar lá, pá, entrava com o Pan, fazia o trio lá, acabou, filho. Acabou. E o Mano, mais engraçado, o começo foi muito engraçado, é porque isso que eu ia a falar. do estádio, a do estádio. Mano, eu nunca mais vou esquecer que a gente tava crente que já tava ganho, tava ganho. Tava ganho. Estamos. A ingenuidade monstra, né? Oh, foi engraçado Como demais, se velho. só a Pô, gente, não tem, só a gente teve não aquela tem. ideia, né? Você tem a gravação disso do Claro, estádio? exatamente isso que eu ia falar aqui. Se você tem curiosidade pra saber especificamente essa história do estádio que a gente tá falando, eu vou só contextualizar aqui, mas o vídeo em si desse episódio tem no meu canal, que eu tenho um canal de games que se chama Neguel Games. Pode acessar aí, aqui no YouTube, que tem essa parada, né, do dia do estádio, que a gente Hilário. jogando. Pra quem não sabe o que é o jogo, você entra numa arena monstruosa, né? Um mapa com até 100 jogadores, né? E Uhum. aí o círculo vai fechando, né? Vai fechando o gás e quem sobreviver por último ganha a partida. E o gás vai fechando, ele vai fechar num lugar específico. E nesse mapa tinha um estádio de futebol americano, né? Um estádio de Isso. beisebol. Nem sempre fecha no estádio. Nem Nem sempre. sempre. Fecha em lugar. Cada partida fecha em um lugar diferente. Exatamente. E nesse dia aí, tudo indicava que a Safe ia fechar no estádio ali, né? É. E a gente Que, já matou na que até, hora, né? que até então o estádio, vamos deixar claro que o estádio era coberto, então a gente ficou no teto do estádio, não dentro O dele. estádio não era aberto, porque hoje você vai jogar o Call of Duty, né, Warzone, O estádio tá se destruído lá. tiver, né, eu acho que nem tem mais esse mapa aí do estádio, sei lá, não Acho que já sei. até mudaram. Aí É, ele era aberto agora nos últimos meses aí, né? E era é. fechado no começo, né? Aí a gente, não, vai fechar no estádio, a gente fica, mano, vamos pegar o helicóptero e vamos lá pra cima do estádio. A gente fica em cima do estádio e ninguém vai. Já era. Acabou, a gente ganha. A gente A conseguiu, gente foi um ganha. rolê pra conseguir o O helicóptero, helicóptero. né? É. Pô, conseguimos o helicóptero, vamos lá, descemos lá. Ixi, a gente desceu lá, já era. Já. Ganhamos essa porra. Na mente, né, de cada um de nós, né? É. Cada um falando pra si, né? A gente não falou na parte, se eu não me engano, a gente não falou. Mas, mas cada um pra si mesmo falando, nossa, já ganhamos, nossa, é certeza. Mano, Tamo de porra. vamos pro estádio, vamos pro estádio, vamos pro estádio, vamos pro estádio. Mano, vamos pro estádio, vamos pro estádio. É, Perdemos mas miseravelmente. é, e o desespero na hora que a gente tava perdendo, pô, os caras tá subindo, os caras. Os caras estão vindo aqui, os caras estão descendo aqui. Os caras do prédio, os caras do sniper no prédio lá na puta que pariu de sniper atirando na gente. Porra, Mano, que merda, foi velho. surreal, foi surreal. O Ó, Warzone, essa época do Warzone foi foi. muito da hora, velho. Foi muito Mas às engraçado. vezes que a gente ganhou também foi muito empolgante. Foi Muito empolgante. empolgante, Mas muito ó, divertido. vou te falar que eu diria, eu vou estender essa época aí além do Warzone, né? Porque a gente jogou outros jogos além do Warzone, né? A gente chegou, Jogou a gente chegou a jogar o Red Dead Go- Redemption 2, né? Ghost Recon. O Ghost Recon Wildlands a gente jogou também. Finalizou o Uhum. jogo, né? O Wildlands aí, nós três juntos. Ah, o Predador ali marcou também, hein? O A gente ficou quantos Predador. dias? 2 ou 3 dias pra conseguir derrotar o Predador? Acho que foi uns 3 dias, hein? A gente ficou no Foi três Predador. dias, né? Acho que foi uns Foi três 3 dias no dias. Predador, velho. É. Pô, foi muito Animal. divertido. Essa época que a gente jogava videogame todo dia, os três resenhando, trocando ideia, dando Rindo risada. pra cacete. E eu com um sono monstruoso também. Putz, Dormindo no meio cara. do jogo. Nossa, cara. Foi muito bom esse Foi aí. muito Esse bom. foi um período muito bom Essa época foi de da jogos, hora. de game. Essa época dos jogos de game foi muito bom. Ó, cara, só É. porque o meu sonho, cara, uma coisa que a gente não fez, mas eu quero muito fazer e gravar,
A época do carrinho de corrida também foi bom, né? O Pan Nossa! ficando puto. Nossa, o Pan É, perdeu a linha, eu, velho. escu- Desinstalou o eu jogo. escutei. Desinstalou o jogo. Esqueci o nome do jogo. Tabletop Racing. Mas. Isso. Sabe qual que eu queria fazer pra. Aí você que ia perder a linha. Certeza, certeza. Cara, se a Eu? gente tivesse um jogo. Ia perder a linha. Quer ver que você vai concordar comigo? Se a gente jogava a gente jogando online o cooktop. Você jogando comigo. Duvido que você não ia perder a linha. Cooktop? É cooktop, aqueles não é cooktop, eu Ah! esqueci o nome do O jogo. Overcooked. Overcooked, esse aí, o 2. Nossa, mano. Não, aí não. Mano, Aí. você ia perder a linha. Nossa, cara, eu queria muito jogar Nossa. isso aí e gravar. Meu Deus, Nossa, cara. bicho. Ia ser muito engraçado você perdendo a linha aí comigo. Nossa, era muita burrice, cara. Pelo amor de Deus. Era muita burrice. Era Comecei muito... bem, né? Ah, começou Comecei bem. bem. Começou bem, começou bem, começou bem. Ah, o que É, você ia falar antes? eu esqueci que eu ia falar antes. Ah, É. ó, o Vinícius se ele assistir esse, ele vai lembrar. A gente queria explicar pra ele que o que a gente fala assim, acho que eu expliquei pra ele no dia do casamento da minha tia, né? O que a gente fez por causa dele, né? Ele fala, sim. Marcou a época também. Mas eu vou introduzir um filme. Pra mim, um filme que marcou época, pra mim, acho que pra muita gente, e não foi um filme só, foi. Cara, Sessão da Tarde marcou época pra mim, mas alguns filmes específicos que eu tenho no coração, que é Curtindo a Vida Doidado, Nossa, tirou o filme da minha boca, velho. Clube dos Cinco e Os Aventureiros do Bairro Proibido. Esses três marcou muito pra mim, em termos de Sessão da Tarde. Pra mim, em Sessão da Tarde foram esses três. Em sessão da tarde eu diria. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Com certeza eu tô esquecendo de algum filme icônico da sessão da tarde. Icônico, Cara, assim. tem vários. Certeza, Você lembra da certeza. Elvira? O filme de Sessão da Elvira? Eu vira, eu lembro. Elvira. Deixa eu ver que mais. Cara, quer ver um filme louco que não sei se marcou a época, mas sempre tá na minha e eu não acho pra assistir de novo, que é O Rápido do Menino Dourado. Eu não acho, velho. Nossa. É que esse aí, velho. O Rápido do Menino Dourado, pra mim, ele não é uma. Ele marcou uma época pra mim, mas não foi de sessão da tarde. Ele foi Foi de do quê? temperatura máxima. Que é aquela Sério? tarde do domingo, velho. Ai, é verdade. Mas domingo marcou muito com temperatura máxima, passava muito Máquina Mortífera ou Mad É, Max. é isso Passava aí. muito esse aí. Passava muito isso aí. E à noite, os filmes mais pesados, né? Tipo Alien ou Predador, passava mais à noite, né? Passava Super Cine, né? No Super Cine, esses É. assim mais violentos, passava assim. Agora, Aí, tipo, Comando para Matar era a temperatura máxima, esses filmes mais de Uhum. ação, nesse nível. O mais violento era à noite. Eu lembro que para os filmes, falando de filmes à noite, de sessão de filme de super cine, assim, cara, eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu assisti Estigmata, velho. Tava, pass Estigmata, tava passando no eu lembro Cine desse filme. Belas Artes, velho, esse filme. Esse filme Estigmata é um filme com o Gabriel Byrne, que é uma mina que ela tem os estigmas de Jesus e tal. Ele é um filme meio Ah, terror, eu lembrei meio. desse filme. Eu lembrei desse filme agora. É verdade. Mano, Nossa, esse filme é pesadinho, velho. Pelo é. menos é o que tá na minha memória, né? Ele passou no Cine Belas Artes. Eu lembro que eu tava. Olha só, olha só. Olha só, por que que. Olha só. Mas olha Mas olha só, só. olha só. Silvio entra nessa nossa lista, hein? Ah, com certeza. Mas É. olha como esse filme marcou, velho. Porque eu lembro que eu não curti, eu nunca curti muito assistir filme de terror, tá ligado? Mas eu sempre gostei de filme de suspense. Só que o suspense pro terror, ele tem ali uma linha meio tênue. Dependendo de não trabalhar bem o suspense, ele vira um terrorzinho, entendeu? Vira, E vira. eu acho que o Stigmata, ele é isso aí. Ele te vende um suspense, mas ele vira um terror, entendeu? Uhum. O que acontece é que esse filme começou lá pelas, sei lá, 11 e tantas da noite, ou 10 e tantas da noite, na época.
E eu era muito novo. Eu era muito novinho. E eu não curtia filme de terror. Só que eu tava em casa lá. O que aconteceu? Isso aconteceu, isso Meu aconteceu, Deus, isso meu aconteceu, isso Deus, aconteceu. até cabeça de meme. Fala. Eu acabei pegando no sono, velho, na sala. Pegando no cochilei lá, tá, na sala, pá. Eu lembro que antes de eu dormir, eu tava na sala, meu irmão, eu e a minha irmã, a Joyce. E eu peguei no sono, pá. Peguei no sono aqui, tranquilo, gostoso, beleza, o filme rolando. Eu tinha começado a assistir o filme, aquele, aquele, aquela vibe meio sinistra, meio suspense, terrorzinho leve, né? Terrorzinho suportável, suportável. Suportável, suportável. E peguei no sono. Quando eu acordei, quando eu acordei, beleza. Jesus, mano. Tá, meu Deus. Ah, Mano, eu acordei, eu tava sozinho na sala. A minha irmã tinha ido dormir, meu irmão tinha ido dormir. E eu acordei assim na sala, de frente pra TV, e tava numa parte do filme que o padre tá entrando pela sala assim, na casa, no apartamento da mina assim, na verdade, e a mina, ela tá de costa escrevendo um bagulho numa lousa assim. Ela tá de costa escrevendo um bagulho na lousa assim. E a mão dela tá toda enrugada assim, tá toda enrugada assim, ó. Aí eu acordei assim, olhei aquela cena assim, aquele meio clima meio pesado assim, sabe? Aí, aí daqui a pouco, velho, o padre chega assim no meio da sala, para assim na entrada da sala assim e pergunta pra ela assim: "O que que você está fazendo?" Aí a mina, tipo, tá de costas assim, ela olha assim, ela: "Isto não é necessário." Mano. ai, cara, com a Mano, voz demoníaca, com a voz com a demoníaca. voz de Satanás, assim, sabe? Mano, eu fiquei num cagaço, velho. Eu fiquei num cagaço. Eu nunca esqueci essa cena na minha vida, velho. Pra sair do sofá pra ir pra cama. Não Como, vai. como Isso, que faz? Como que faz pra você levantar? Como que faz pra levantar sozinho na sala de casa? tudo escuro. Tudo escuro, Tudo escuro. só TV ligada. Tipo, você, você começa. Você começa a assistir um filme com os irmãos. Quando você acorda, você tá sozinho. Tipo, mano, o demônio já ceifou a vida dos meus irmãos aqui. Entendeu? É bem isso. E já levou eles. É bem Tá isso. sabendo? Quando eu acordo, o demônio vira e fala isso pra mim, velho. Porque não foi pro padre, não. Ah, Isto não é cara, mas, mano, necessário. Mano, velho. Você é louco, mano. tá maluco, velho. Esse Você filme é doido. marcou, velho. Esse filme marcou. Tanto que quando eu vejo o pessoal falando sobre lista de filme de terror e o pessoal não cita Estigmata, velho, eu fico, mano, ninguém nunca assistiu esse filme, velho. Não, mas é porque pegou você, velho. Esse pegou você. Foi uma história diferente. É. E o medo que eu tinha, mano, velho, os anos 80 e 90, os pais eram realmente diferenciados, né, velho? Porque eu devia ser muito pequeno, velho. Eu devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos no máximo. Faz Tem tempo, que hein? ver que ano que lançou o Robocop o primeiro. Robocop? Você consegue ver aí? É, Robocop, o primeiro Robocop. Cara, eu chuto que o primeiro Robocop deve ser de 82, 83. Eu nasci em 83, vê aí de que ano que é o Robocop o primeiro. Vamos ver. Ele deve ter chegado no Brasil depois, né? Ah, provavelmente. 87. Olha lá, 87. Isso foi 83. Eu tinha 4 anos. Imagina que eu tinha 5. Chegou um ano depois no Brasil, talvez. É. Certo? Eu acho que o Robocop chegou no Brasil aqui já em 89, por aí. Sei lá. Não, mas eu já era muito pequeno, porque a minha memória é pouca daquela época. Então eu devia ter de 4, no máximo 6 anos.
No Pode ser. máximo 6 anos. Pode ser. E certamente, isso é certo, porque eu lembro muito bem da Copa de. Eu tenho resquícios da Copa de 90 e lembro muito bem da de 94. E Uhum. foi antes disso. O que eu vou te contar agora. E aí tinha um Robocop. E o Robocop tem aqueles efeitos de stop motion pro outro robô, né? Pra aquele robô que parece um microfone, manja? Aham, sim. E aquele movimento, no meu ponto de vista enquanto criança, era muito esquisito, era Era, muito medonho. era esquisitaço. Nossa, eu tinha Então, um medo eu tinha um cagaço disso. Eu tinha um cagaço daquele robô que você não tinha ideia. Eu não dormia. Aí, foda-se pros pais, né? Vamos assistir aquele filme violento de pessoas sendo metralhadas, estraçalhadas, pessoas, né, sendo dizimadas, atropeladas por carro depois que caiu no ácido. Foda-se, né? O robô lá destruído. Meu Deus do céu, aquele filme. E os pais vão, não, vamos assistir todo mundo na sala. Foda-se. Né? E eu lá com 5 anos assistindo aquela porra lá. E aí aquele robô com aquele movimento estranho. Aí eu não podia ver o robô. Tipo, tudo bem eu ver o cara sendo estraçalhado, né? Com todo mole de ácido, tudo bem, eu não fiquei com medo daquilo. É chocante? É. Mas a gente já estava acostumado com o Jasper e a Kilza segurando a cabeça. Até aí tá tudo Dane-se, certo. até aí tudo bem. É. Só que aquele movimento era muito esquisito. Eu Era tinha medo, eu esquisito. tinha muito medo daquilo. Era. Não basta, Não não bastante. bastasse. Não bastante nós assistimos aquilo ali, os pais deixaram de assistir, como meu pai, vendo que eu tinha muito medo daquele robô, quando terminava o filme, ele imitava o robô, vindo me pegar. Bichão, eu tenho medo desse robô até hoje. Eu tenho cagaço desse robô até hoje, velho. Eu não Ai, assisto Robocop 1 por causa dele. o Tita, Juro por Deus. o Tita é massa demais, velho. O Tita é muito bom, cara. Você é Tá louco, velho. maluco, E velho. foda-se, tipo, ele queria ver o desespero e falar assim, nossa, eu adorava ver o desespero no olho de vocês. Ah, que maravilhoso, velho. É, filho, ó, e falar de momentos marcantes assim, velho. Eu acho que tem muito filme, cara, que marcou época pra mim. É muito filme, cara. Vou te falar, Muito. eu vou te falar assim que o Exterminador do Futuro 2 foi um putz, cara, É, mas esse filme marcante demais. é sacanagem, né? Ele é divisor de águas, aí. Esse filme é É, divisor de águas. Depois dele, só Matrix. Ele foi. E, cara, quer que eu te falo? Envelheceu bem. É bom até hoje. demais, é bom demais até hoje. Até hoje, o Quem não Exterminador assistiu pode 2 é assistir, porque top. é, é top demais. Os efeitos são bons, assim, bem bons até hoje. É, É um dos poucos que envelheceu bem, né? é. É um dos poucos que envelheceu muito bem, assim. Ah, é um filme que não perde nada pra nenhum filme de ação hoje, cara. Não perde. Não, ele E de ficção também, né? bate. Porque ele é ação e ficção, né? Ele bate em muito filme, Muito inclusive, filme. de Bate. hoje. É um clássico, cara, não dá. A gente é suspeito, né, pra falar Não, do não dá, não dá. Agora, Terminator, né, velho? agora falando de outra coisa que marcou a época, eu lembro de quando eu era moleque, o meu pai, ele trabalhava numa empresa de panelas, né? Que era a Panex. Era a Hum, empresa que fazia panela. E aí, no final do ano, a Panex ela sempre dava uma festinha de final de ano. Os funcionários levavam suas famílias e tal. E aí a gente ia pra lá, era onde a gente ganhava um brinquedinho, né, de final de ano, né? E a gente pobre, né, feia? A gente tem que arranjar um jeito, os pais dão um jeito de a criança receber um presente de alguém, de algum lugar, né? Porque dinheiro pra dar não isso tem tem. que ter, né? É, Então o jeito era o meu pai tinha esse modo de presentear os filhos mais novos, né? Porque meu pai teve 8 filhos, né? Mas aí os três mais novinhos, que era o Jorginho, a Joyce e eu, a gente ainda estava na idade de receber um presentinho da firma do papai. Então a gente ia lá e tal e recebia um presente. E eu lembro que em um dos anos que a gente foi, um dos presentes que a gente recebeu, eu recebia um presente, a Joyce recebia um presente e o Jorginho recebia outro presente. O Jorginho recebeu um presente e ganhou um presente da Panex que foi um Pogobol.
Você lembra desse brinquedo, não? Não lembro. Não, Pogobol. não sei o que Pogobol. é. Mano, Pogobol é simplesmente uma. Como se fosse uma bola. É uma bola, Hum. sim. Com um disco em volta dela. Ah, lembrei que você ficava pulando em cima daquilo ali. Ficava Sei. pulando em cima Era uma disso daí. bosta aquilo ali. Meu Deus do céu. Mano, Ah, era muito divertido de brincar com aquilo. Era muito você divertido. gostava, cara? Eu nunca gostei. Minha irmã teve um desse, eu acho. Então, só que o problema é que você pulava naquele negócio e os seus pés, como ele ficava, a bola ficava aqui no meio, e você ficava com os pés do lado aqui pulando, a lateral do pé aqui ficava raspando na bola. Criava uma bolha, uma bolha nos dois lados, assim, Tardia. ó, nos dois lados. Mano, Ardia, que era uma. Mas foda-se, brincava mesmo assim depois, né? não, mas o que marcou era justamente essa bolha que ardia infernalmente assim depois. Porque, velho, machucava muito, velho. Muito o pé. Muito. Machucava demais o Ai, pé, velho. era a época que o Mertiolate ardia. Ardia, exatamente, fi. Era a época que o Mertiolate ardia, cara. A gente Mas brincava. as crianças de hoje, nem sabem o que é Mertiolate. Não sabe o que era. Porque nem usa, né? Ah, não. Não usa. Não precisa, não tem joelho ralado. Não, esqueça, não rolará. Não. Pogobol hoje Mas, é no videogame, pô. não tem, não tem. Cara, não há. Não há mesmo. Mas isso marcou muito, cara. Caceta, velho. Os brinquedos, assim, o Pogobol foi um dos brinquedos que mais marcou, assim, a gente, na época que a gente brincava e se machucava, fazia bolha, sarava e a gente brincava de Continuava. novo. A época, cara, aí sim, aí a gente chega num ponto que, cara, na rua lá, qual que é o nome da rua que você morou? Rua Agostinha de Souza Monteiro. Ô, velho, esse foi um tempo que a gente era feliz e não sabia, hein? Eita, peste. Esse foi, velho. Esse foi, velho. Esse foi, sai. Ô, ei, cê é doido, velho. Era. Meu Deus, a gente jogava bola na ladeira. Pra quem não sabe, essa rua que eu morava era uma ladeira. A gente jogava bola lá. Na ladeira, velho. E era. Meu, era muito divertido, velho. Era Era muito da muito hora, velho. divertido. A gente, porra, Pura via gente de outra rua habilidade. brincar com a gente. Ó, o Ângelo ia lá jogar bola com a gente. Lembra da época que a gente pendurou a cesta de basquete no muro do Ed? Lembro, lembro. Ô, a gente brincava de 3 gols, né? Como que é? 3 em 3 fora, velho. Lembra 3 em 3 3 em 3 fora? fora. 3 em Lembra? 3 em 3 3 fora, fora, linha, velho. Linha. linha. A linha a gente Nossa, brincava, mas era mais legal 3 em 3 fora, velho. Que era só como que bola era no a linha alto, né? mesmo? Como que era a linha? Linha o goleiro jogava, né? E aí a gente tinha tipo que fazer o gol. E só podia dar um toque, né? Ou era 3 em 3 fora que só podia dar um toque? Não, o 3 em 3 fora era só bola no alto, só bola no alto, né? A gente fazia só gol com bola no alto. É, Certo? mas aí, por que 3 em 3 fora? Porque se o goleiro defendesse 3 vezes ou fosse 3 vezes pra fora, ou a soma dos dois, o goleiro saía e ia. Ah, não, isso era Não, linha. não, isso era linha. O 3 em 3 fora era, se fizer 3 gols, elimina o goleiro, aí vai o próximo. Ou jogar 3 Aham. vezes pra fora, elimina. Mas se você chutar e o goleiro pegar, já elimina. Se o goleiro agarrar, elimina. Aí não é 3, é um só. É um só, mas aí o que acontece com o goleiro? Ele vai jogar na Aí linha? ele vai na linha e você E linha era como? você vai pro gol. A linha eu lembro que o goleiro jogava e aí tipo eu que tava na linha, disputava com você que tava na linha. Não, acho que não era isso não, porque a ideia era o goleiro ir pra linha. É, o goleiro ir pra linha, era isso mesmo. Como é que Eu era a não lembro linha como que era mesmo, a linha, velho? mas não lembro, velho. Mas ó, vamos jogar linha, vamos jogar. E você lembra que a gente jogava escanteio? Que ficava o Escanteio. gol, aí ficava um monte de cara Ah, assim, a gente ia lá é. pra baixo, Começava a tipo, pra cruzar, simular o né? escanteio, que dava uma cruzada assim, o pessoal pra fazer gol assim, ó. Aí chegava. Aí rodava, porque era assim, ó.
eu não lembro, eu sei que rodava. O goleiro ia pra. Acho que o goleiro ia cobrar escanteio, alguém que Isso. fazia o gol ia pro gol, e assim ia rodando, pra todo mundo bater e todo mundo cabecear e todo mundo. Mano, você é doido, velho. Fora só, cara, ali a gente jogou de. Ó, a gente jogou golzinho na rua. A gente jogou golzão na Golzão. rua. Nossa, top. A gente jogou basquete. Ô, você A gente jogou. lembra? Você lembra das traves, velho? Quais? Quando a gente jogou. Lembro, Mano, lembro, eu não lembro, lembro quem que lembro. fez as traves, Não velho. lembro quem que fez. Só sei que tinha. E eu lembro. Só sei que teve, Eu lembro, rolou. eu lembro que a gente. Eu não sei agora quem fez as traves. E aí, sempre quando ia passar um carro, né? A gente tinha que cada um pisar de um lado das Pegar traves pra o carro passar por dentro, né? Sim. E aí eu lembro um dia que a gente colocou essas traves lá na rua Bonini, que é na ruinha, na rua do lado. E aí um cara, acho que de um cadete, se Rua não do me Uga? engano. Não, a rua do Uga é a rua dos papagaios. A Bonini era a Ah, outra. é de baixo? A de baixo, que era a do Lua. Uhum. Aí um cara, acho que num cadete, se não me engano, ele foi passar e não esperou os moleques correr lá pra pisar na trave. Aí a trave foi, caiu e pá, estourou o vidro Ah, de meu cara. trás, velho, do carro, mano. Os moleques tudo Ai, meu, correndo. esse dia eu não tava, não. Nossa, foi punk, velho. Nessa rua que era que tinha a casa da Rose que vendia geladinho, suquinho. Sim, 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 Nossa, sim. era da hora o Nossa, outra suquinho, hein, época também. velho. Então, ó, deixa eu te falar. Nossa, da hora, velho. Porque já vou te lembrar outra. A gente jogava. A gente jogou golzinho, jogou golzão até com trave e os caralho. Jogou basquete, jogou vôlei, jogou ping-pong na garagem do Daniel. Nossa, ping-pong na garagem do Daniel, velho. Então A gente pensa, jogou ping-pong lá na igrejinha também, cara. jogou ping-pong na igrejinha. Pense, pense. Velho, pô, na boa, velho. A gente teve Tá, uma é que, é infância e uma que, é adolescência que, muito boa. é que eu puxei uma coisa que aí virou programa nostálgico, não de marcante, É. né? Não, mas que marcou, né? Pra gente marcou. Marcou, dane-se também, né? Eu falo o que eu quiser também, né? Foda-se. Tá bom, deixa eu mudar aqui, ó. Inclusive, eu revisitei. Muito por conta desse filme agora da Branca de Neve que saiu, que tá. Mano, já viu o pessoal Nossa, fazendo crítica? Meu Deus, é realmente. Eu nem preciso, eu não vou nem tentar assistir, porque realmente não dá. lamentável, né? Não, E mas aí, Branca de Neve cara, também? Você acha que assistir Branca de Neve tá de sacanagem, né? eu reassisti Branca de Neve na versão X-Pirito. Do Chapolin contando Branca de Neve pro pessoal da Ah, não, escolinha. pô, não, mas aí você tá de sacanagem, né, velho? E aí, ô, Aí tem que procurei assistir, né, assistir de velho? novo, velho. Mano, eu assisti, acho que foi no domingo. Aí é Peguei obrigatório, pra né, assistir a velho? Cássio. Chapolin, né, Bicho, velho? mano, é engraçado demais a Cássio. É É engraçado. muito Mano, bom, cara. as tiradas, Jesus, cara, não tem como não rir. Porque tem umas que você não lembra. Quando você vê de novo, Ai, mano, eu caramba. rachei o bico, velho. Eu chorei de rir, velho. É muito engraçado, velho. É engraçado demais, cara. E tem coisas que você não lembra. Pô, tem a musiquinha do Shuri Shuri Fly, que Shuri é uma Flyer. palavra-chave que significa quem sabe. Olha que nada a ver, velho. Ai, meu Deus do céu, esse cara é muito. É um absurdo, velho. É muito bom, bicho. Você é doido. É uma Chaves e palavra, Chapolin é uma cara, palavra-chave que Chaves e Chapolin significa quem sabe. é. Ou seja, nada, né? E não é chave. Porra, você tá de sacanagem, velho. É umas É sacadas que eles Furi tinham Furi que é. Fly. Ai. é Ô, Chaves e Chapolin, ó, eu vou te dizer, cara, eu não tenho medo de dizer e de gastar essa palavra no real sentido dela. Pra mim, Chaves e Chapolin é genial. Ele é Genial. 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 O sujeito, o Bolanhos é gênio, velho. Gênio, Gênio, ele era esqueça. gênio. O cara era gênio, velho. E ponto máximo também pra dublagem. Localização, né? Localização total, muito bom. Localização Marcou época brasileira. também. Totalmente, cara. A localização brasileira E é top demais. cara, como é que fala? É pioneira em muita coisa, velho. Uhum. Localização brasileira, você tá maluco.
eu vou te dizer uma outra coisa que pra mim marcou muito em termos de audiovisual. E que assim, cara, de verdade, eu assisto hoje, pra mim ainda é bom, é o Jaspion. Putz, mano, nunca mais assisti, velho. Cara, pega um episódio, cara, na boa, pega o episódio do Jaspion ali no meio, não os primeiros, não os primeiros. Ali no meio, qualquer um, velho, qualquer um. Bichão, juro pra você, velho, não é porque eu gostava, não. Porque eu revisitei Changeman, por exemplo. Revisitei até Jiraiya. Hum. Até Jiraiya eu revisitei. Aí você fala, tá, porra, coisa de meio que infantil e tal. Legal, os efeitos meio assim, aqui, ali. É mais nostalgia mesmo. Aham. Jaspion não, velho. Jaspion é da hora até hoje, velho. Se eu assisto, você consegue assistir um episódio de Jaspion de boa, Cássio. Caramba, é que quando Você não começa. fala assim, ó. Quando começa aquela música. Mano, terminando aqui, terminando aqui, ó, só coloca um despretensiosamente. Só coloca um, qualquer um. Come on, Eu, boy. du- eu duvido você não assistir tudo, velho. Não tem como. Come on, boy. Bada É muito otige. bom. Toda yuri gato tunogon. Mano, é muito É bom, diferente, cara. é diferente quando você vai revisitar Cavaleiro do Zodíaco. Não Eu não dá. consegui assistir. Não Eu consigo. não consegui assistir de novo. Ó, Eu prefiro deixar na memória. eu tentei reassistir Cavaleiros do Zodíaco, não consegui. Eu tentei assistir alguns episódios de Dragon Ball Z e não consegui. Eu consegui assistir os episódios de Dragon Ball Z da saga Majin Buu, velho. Não, minto. Da saga Frieza, eu já consegui assistir. Mas É a melhor, né? os antes eu não consegui assistir não, velho. Não tive Não, é muita paciência não, velho. enrolação. É muita enrolação, cara. É muita enrolação. Mas eu tenho certeza que eu ia gostar de chegar nos episódios do planeta Namekusei lá, que ele Usei, encontra. com certeza. Que tem, que Tem que ter tem, mais paciência, que né, tem, pra assistir. que tem Mas, ó, as, o que tem Cavaleiro do as Zodíaco não. forças, tem as forças especiais Gnil, velho. É muito engraçado. Isso é muito Engraçado. bom. Isso é muito bom. É muito bom, mas marcou. Mas marcou mesmo. Dragon Ball Z. Dragon Ball nem tanto. É. Dragon Ball rivalizou com Fly. Você lembra do Fly? Fly, fly, fly. Eu não menino para o herói. Mano, eu gostava, mas aí logo depois eu já mudei pra Dragon Ball, velho. Não, mas Fly é fraquinho, né? Fraquinho. A Fly está para Dragon Ball, assim como Shurato está para Cavaleiro do Zodíaco. Shurato, na verdade, ele é uma. Shurato, ele na verdade ele quer meio que imitar um Jiraiya, assim, né? Jiraiya é Tokusatsu, nem desenho era. Não, Tem as armaduras, tudo que é imitar o do Cavaleiro do Zodíaco mesmo, bicho. Lembra de Shurato? Tinha as armaduras e os caralho. é verdade, é. É, é que eu não associava muito Shurato com Cavaleiros, não, velho. Eu Não, véi. associava Shurato com outro, velho. Eu não lembro com qual que era. É porque nessa época eu assistia tanto desenho japonês, velho. Era Shurato, era Yu Yu Hakusho, era Dragon, era Cavaleiros do Zodíaco. Pô, mano, o Yu Hakusho tá no coração, né? Pra mim. Ah, Yu Yu Hakusho é, Aquece meu coração. Yu, O Yu Yu Hakusho foi. Você fala de localização, de todos os é o melhor. desenhos, É o melhor. É a é a melhor, melhor. É a melhor. Não é a tem como. melhor localização é a do Yu Yu Hakusho, não tem como. É E impressionante, eu vou te velho. É falar, eu acho que impressionante. o Yu Yu Hakusho, ele é o anime que melhor envelheceu. O que envelheceu melhor é o Yu Yu Hakusho. Cara, eu já te falei, é que você tem preguiça. Eu já te falei. Comece a assistir Yu Yu Hakusho da casa. Quando eles vão. Não precisa nem assistir tudo. Quando eles começam ali, que é onde começa mesmo a série o arco do Toguro, né? Que eles vão na casa do Tarugani lá. Que eles vão resgatar a Yuki, né? Uhum. Eu duvido que se você começar a assistir dali. Minto, comece a assistir da Mestra Genkai. Não, você vai ficar com preguiça. Porque da Mestra Genkai, apesar que são só 4 episódios, velho. Começa da Mestra Genkai. Que eles conhecem a Mestra Genkai lá. São só 4 episódios, aí começa.
É porque Eu duvido que você não vai duvido que você não vai até é porque o Torneio das Trevas. é um desenho muito engraçado, né, velho? Ele não é só. Ele tem uma certa enrolaçãozinha? Tem, como todo Todos anime têm. tem. Mas ele é muito engraçado, velho. Aí ele compensa muito. Ele compensa muito, cara, o Yu Hakusho. Ele compensa demais, velho. Ele compensa muito porque o alívio cômico dele, que é o Coabra, mano, Surreal, velho. o Coabra é demais, velho. O Coabra é surreal. O Mas, Coabra é. Cara, eu assisto ele até hoje e dou risada. e aí, falando de anime, assim, é a época que marcou com os programas de loira pernuda, né, na TV. Que foi a época Era que pernuda na TV, tinha velho. a Mariane na manchete, tinha a Angélica, tinha. Mariane, na manchete era a única que não era loira, era Mara Maravilha. Não, a Mara Maravilha da SBT. A Mariane Ué, era a da Eliana era da manchete. onde? A Eliana era da Record. A Eliana da Record, a Mariane da manchete, a Mara Maravilha do SBT, a Xuxa da Globo. Cara, é que a gente tá com a memória falha aqui. Mas eu lembro que a Angélica era da manchete. A Angélica era da manchete primeiro. A Angélica era porque eu Ela assistia começou. Jaspion na É Angélica. porque, Eu é assistia porque Jaspion na Angélica. a Angélica, ela substituiu a Mariane. Eu nem lembro dessa Mariana aí. Eu lembro, cara, eu lembro que eu assistia, ó, Jaspion, Jiraiya, Changemans e Flashman, Lion Man Lion Man. e Black Kamen Rider. Eu assistia tudo na Angélica. Giban. Puta que pariu, velho. Giban é um Giban! Robocop, velho. Giban! Tanto para ter o mal. Então, mas a Angélica, ela veio depois da Mariane, caramba. A Mariane, ela veio Ah, antes da então é Angélica. isso. Era isso aí. Então é isso. Porque tinha essas aí. E tinha a Xuxa, né? Mas a Xuxa, que desenho que passava na Xuxa? He-Man, que eu lembro. Mano, eu assistia tão pouco a Xuxa, Passava. velho. Na boa. Eu assistia Não, pouquíssimo a da Xuxa. Xuxa. Ó, deixa eu te Ó, falar. olha só, Na Xuxa olha só que passava He-Man. interessante. Vou te falar um bagulho. Vou te falar um bagulho agora. Thundercats era no SBT, não era? Thundercats era na Xuxa. Ó, vou te Na falar. Xuxa, então. Deixa eu te É. falar, deixa eu te falar. Se a gente, se a gente vai conversar com a galera, homem e mulher da nossa idade, 40 anos, 45, essa galera dessa época, a maioria dessa galera, principalmente mulher, vai falar que a Xuxa marcou a infância. Não, a Xuxa marcou minha Pra mim marcou mais infância. a Angélica. A Xuxa marcou minha infância. Mano, a Xuxa não marcou minha infância, velho, você acredita? Pra mim não. Pra mim, a Angélica marcou minha infância. É, eu acho que pra mim também. A Xuxa, a Angélica e a Mara Maravilha. Pra mim foi só a Angélica. Sabe por que a Mara Maravilha? Porque eu lembro que a Mara Maravilha, ela terminava o programa dela pra começar o Sérgio Malandro, velho. A porta dos desesperados! Eu gostava. Eu gostava. Mano, era. Bom, eu vou ter que falar. Eu já falei isso antes aqui, mas eu vou falar de novo, foda-se. O Sérgio Malandro entrando no túnel de mobilete e saindo de Ah, cavalo branco de príncipe. No filme Xuxa contra o Baixa Astral. Eu acho que é esse, não lembro. meu Mas é um desses aí, Deus. daqueles filmes de Xuxa e Trapalhões que tinha na época. Meu, Jesus. isso foi. Não, isso foi antológico, velho. Isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso, velho. Que é uma sacada monstra, Cássio. Não, o cara entra de mobilete, velho. Ô, admite, é genial. É genial a Não é. tosquidão. Não, é tosco demais, pelo amor de Deus. Hein? Pelo amor de É Cristo. muito bom, velho. Então, mas deixa eu te falar. Pra mim, quem marcou foi a Angélica, justamente por conta dos tokusatsu que passava. Que é ela que. Eu assisti Jaspion, e Giban, e Jiraiya, e Changeman. Todas essas porra aí no programa dela. Ah, tudo bem. Você vai marcar mesmo. Isso aí, Pra tranquilaço. Danila, pra Danila. Ah, eu posso falar, Danila, minha irmã. Ah lá, acabou de receber uma mensagem. Eu falei, Danila, veio uma mensagem dela aqui, ó. Caramba. Pra Transmissão ela, aqui em cima. certamente foi a Xuxa. Pra Aí, ela, certamente foi a Xuxa. provavelmente. Agora, Até porque elas não disputavam horário, né? Xuxa era de manhã e Angélica era na parte da tarde. total, total. E assim, programações, né? A gente tá falando de desenho japonês, tokusatsu e tudo mais, mas
a programação, assim, da televisão brasileira na época marcou muito a época, assim. Muito, Que muito. eu lembro que eu assistia TV Cultura, velho. Eu assistia Rá-Tim-Bum, assistia Mundo da Lua, assistia As Aventuras de Tintim, Mundo da Lua, velho. Nossa. Gloob Sabe o que eu Gloob, assistia? o Mundo de Clube Bikman, Clube, velho. velho. O Mundo de Bikman, Pingu. Pingu, nossa, cara. Pingu Tinha passava muita dentro do coisa. Gloob Gloob, velho. Era dentro do Clube Clube. É. Era dentro do Clube Clube. Era muito bom. Agora, cara, todo mundo fala do Castelo rá. Era legal? Era. Porra, era bem, muito legal. Era muito Mas legal, eu muito preferi legal. Eu preferi o rá. O Rá-Tim-Bum eu Que é bem também antes, né? sempre precisei. Eu sempre preferi o Rá-Tim-Bum também do que o Castelo Rá-Tim-Bum. Tinha o professor Tibúrcio, que é o. Eu esqueci o nome do cara. Marcelo Era muito legal. Tassi. Isso, tinha os gêmeos. Mas os gêmeos era do Castelo rá. Do Castelo. Os gêmeos era do Castelo. É que Cara, o tinha muito. Rá-Tim-Bum, Tinha o rá. Viu? Como como se se faz? faz? Cara, toda vez era uma coisa diferente, velho. Era um É, instrumento, era um é sofá, isso que era eu, uma cadeira. é isso que eu tô falando. Tipo, o Rá-Tim-Bum, ele tinha vários sketches, né? Que hoje a gente conhece como sketches, né? Sketch, Ele isso, tinha vários isso. sketchzinhos. E o Castelo rá ele tinha meio que uma história sendo contada do começo ao fim. É um episódio, né? É, Todo era o ali. episódio. É. Ah, e Agora as sketches tinha. eram bem maior, bem O melhor. que eu gostava também no início, que depois, assim, eu acho que conforme morreu lá o ator que fazia, entrou um cara no lugar, eu meio que perdi um pouco o gosto, mas ainda assistia. Que era o X-Tudo. Lembra? X tudo eu X-Tudo! lembro. Mano, era Tudo. muito legal, cara. Muito Só bacana. só uma coisa que eu vou falar aqui do Castelo rá. Porque se alguém assistir, vai falar que a gente não falou, que é o famoso Senta que lá vem a história. A gente não pode esquecer desse. Esse era top. O Esse maluco era... entrando no sofá. Eu tenho uma agonia de ver isso até hoje, que é o sofá entrando de lado. E fica a parte do sofá pra fora. O moleque senta, come uma maçã e vem. Senta que lá vem história e um espiral contando assim. Mas a agonia que eu tenho daquele sofá não entrando direito naquela sala, velho. Era muito legal, era muito legal. A cultura era muito legal mesmo. E aí E você falou assim de. só pra encerrar a programação da TV Cultura que eu assistia, né? Hum. O melhor seriado de todos os tempos. Ah, eu não assisti esse aí. Todos os tempos. Não adianta vir com nenhum outro seriado. Ah, House é muito legal. É legal, bacana. Mas o do coração, velho. Do coração, Que velho. aquece o coração, né? Eu não assisti. Eu sei o que você vai falar. Anos Anos incríveis, né? incríveis. Anos incríveis, né, mano? Você tá Eu não maluco, assisti. velho. Eu não Esse assisti. aí era. Esse foi Não, top, você velho. fala tanto desse, você fala. Assim, certo, pra mim já não serve mais. É que assim, é o tempo, né? É. Agora a gente com 40 anos não vai pegar, não vai clicar Anos Incríveis. Cara, Vai eu vou te clicar pra você que falar. tem uma memória afetiva. Pode ser, pode ser. Por eu ter a memória afetiva, talvez clique. Porém, eu reassisti uns episódios não faz muito tempo. E, velho, é tão bem escrito e tão bem dirigido que, velho, eu recomendo, velho, a galera assistir Anos Incríveis Não ainda. sei, não sei. É que não vai ter aquele sentimento do adolescente assistindo, né? Que ele É se outra conecta pegada. com o adolescente ali, né, e tal. Mas, Uhum. mano, É uma putz, série infanto-juvenil, velho. é total, total. É a mesma coisa, cara. Na época que eu assisti Blossom e O Maluco no Pedaço. Na idade, cara, eram séries voltadas pro público da minha idade. Hoje não tem mais. Eu revisitei Blossom esses dias, um tempo atrás aí. Tipo, velho, não é a mesma coisa, entendeu? Ah, mas Blossom, eu vou te falar, velho, nunca curti Blossom, assim. Eu Ah, eu assistia assistia. porque tava passando, assim, mas. Porque, né, inclusive, uma coisa que marcou a nossa época é justamente que a gente não tinha essa liberdade de escolha do que assistia. A gente assistia o Verdade. que tava passando, né? Tinha. E O aí que tinha. tava passando Blossom, vamos assistir Blossom, né? E aí tava passando É. lá, a gente assistia, mas. Ah, mas Blossom tem uma piada que me marcou. É o quê? Com o Anthony. É, com o Anthony, que era o irmão mais velho dela, que era drogado, né? Não sei se É? você lembra.
Não lembro, É, não. é que eu assisti bastante. Ela tinha 2 irmãos, né? Ela era a mais nova. Tinha o irmão do meio, que era o Joey. E tinha o irmão mais velho, que era o Anthony. E o Anthony, ele voltou na série, ele volta pra casa recentemente porque ele saiu de uma reabilitação, porque ele era drogado, Ah, né? Então era um personagem engraçado. E aí tem uma vez que ela tá passando uma coisa lá, tal, e aí ele senta na mesa ali, ele começa a contar, não, isso aí não é nada, tal, que eu já passei muitas coisas difíceis, já fiz muitas coisas, já dormi na valeta, tal. Ela, né, já, pô, já usei muita droga, já fiz muita besteira. Caramba, é mesmo, velho. E tem o pior de tudo. Aí você acha que ele vai falar uma coisa terrível, né? Tipo, matei uma pessoa, alguma coisa assim. é. Ele, o pior de tudo que eu fiz. O que que você fez? Meu Deus do céu. Ele, eu usei calça de ciclista. Ai, que bosta. Ela fala assim, eu não acredito que você usou calça de ciclista. Nossa. Eu rachei, velho. Porque é muito ridículo, tá ligado? Ai, De meu todas Deus do as piores céu. coisas que ele fez foi essa calça de ciclista. Mas isso que você falou é verdade, cara. A gente não tinha muita. Isso marcou a nossa época. Que a gente não tinha opção. A gente assistiu Dragon Ball e Dragon Ball Z na TV, passando, tipo, chegava da escola e Cavaleiro do Zodíaco era isso, Yu Yu Hakusho era isso. Era isso. Chegava da escola, saia correndo pra chegar a tempo, ligar lá na manchete. Tinha que ser em outra TV pra não atrapalhar a novela das mães, Exato. né? E pá, e assistia, e É, acabou. é isso aí. Outra coisa que marcou a época também, Cássio, as novelas. Novelas, velho. É, as novelas eram boas, hein, cara. E olha Eu que vou te dizer, em casa sempre teve eram uma boas. certa, em casa sempre teve uma certa aversão à novela. Porque primeiro, meu pai nunca gostou de novela. Meu pai na época, hoje meu pai é um noveleiro de primeira, assim, né? Mas na Mas, época, mas na época, machista pra caramba e não sei o que, pai, não, negócio de novela, essas novelas aí. E aí, a novela sempre teve, né? Embora na época as novelas eram muito bem dirigidas e muito bem escritas, mas existia aquela coisa da novela, na trama da novela, ter o casal que a mulher trai o cara e não sei o que. E a minha, sempre tem. minha mãe, muito religiosa, não gostava desse tipo de coisa, né? E não gostava de meio que propagar isso dentro de casa. Então, pra entrar uma Então pra novela, vocês era mais raro. Tinha que ser muito boa, né? tinha que ser muito boa. Tinha que ser muito boa. Ou aí as minhas irmãs também alcançaram uma idade no qual elas criaram uma certa independência. E a minha mãe passou a não controlar tanto também as programações que as minhas irmãs e os meus irmãos mais velhos assistiam. Assistiam, né? E aí começaram a assistir outras novelas mais. Ok, como 4x4, por exemplo, que era uma novela super engraçada, mas com bastante teor sexual, né? Tinha sim. E não tinha, era uma novela das 7, né? Hum. E assistiu. Lá em casa entrou 4x4, assistimos 4x4, que era divertido pra caramba, muito engraçado e tal. Era engraçado. O Raí e a menina lá que eles se casaram É. depois. Babalu e Agora tal. Babalu, isso. A novela que eu mais gostei, assim, que, cara, que eu queria. Às vezes eu tenho até vontade de reassistir ela inteira. Chama Indomada. A Indomada. A Indomada, eu vou te falar quem é. Não lembro. A personagem principal era. Ai, cara, eu esqueci o nome dela. Quer ver? Não tem o. Depois de Sair de Baixo, teve uma outra série com o Miguel Falabella, você lembra? É. Que tinha até a Toma lá da Rosena, cá. Toma lá da cá. o Toma Lá da Cá. Quem era a esposa do. Lembra aquela atriz que é a esposa do Miguel Falabella? Nessa série? Não é a Adriana Esteves? Adriana Esteves, isso. Nessa novela Indomada, a Adriana Esteves faz a personagem principal. Hum. Acontece numa cidadezinha do interior. Eu esqueci o nome da cidade. Acho que é Greenville o nome da cidade, alguma coisa assim. E o pessoal fala, tipo, tem uns personagens que falam meio que inglês junto com o nordestino. Era muito engraçado, né? Cara, tinha a Ilka Tibiriçá, que era a personagem da
Caramba, como que eu tô ficando velho mesmo, hein, velho? Tá, tá velho. Ah, dane-se, depois eu lembro. Cara, era uma novela muito boa que eu tenho até vontade de assistir de novo. Marco, quer ver? Talvez você lembre. Do Selton Mello, era novo nessa novela, e ele fazia um papel meio de um retardado, que ele gostava de uma menina que chamava Grampola. É que eu não assisti essa Você não novela. lembra? Essa novela eu não assisti. Ah, você não vai assistir. Eu não assisti essa novela. O Denis até imitava esse personagem. Ah, Que ele é? falava, Grampola, Grampola. Você não lembra disso, não? Não lembro, não, não lembro, não. Eu, assim, Uma puta novela. uma novela top. Assim, na verdade, quando fala de novela, eu lembro de duas novelas Hum. sensacionais, assim, que a minha mãe gostava muito. Minha mãe Ah, queria assisti assistir. essa novela. Tá. Que era, primeiro passou História de Amor, que aí Ah, tinha a... chata. Hã? Chata, novela chata. Nossa, era uma novela... Não, novela chata. Novela chata. Vai, e a outra? Novela chata pra caralho. Ah, Muito boa, cara, muito legal a ah, História de Amor. chato, chato. Crise, negócio de crise familiar, era É, muito... por causa disso, é chato pra É, caralho. chato, chato, mas eu gosto disso aí. É. E a Você perdeu outra... as melhores novelas porque sua mãe não deixou, velho. Não, cala a boca. É, E a outra é verdade. é Por Amor, que também é... Porque é chato pra caralho, velho. Que isso, É cara? muito chato. Que isso, cara? Chato Ô, demais. em Por Amor, velho, tem a personagem Ah, da... por amor do meu ovo, velho. Ah, põe do meu ovo aqui, ó. Ah, o amor do meu ovo aqui, ó. Tem, mano, Por amor. tem a Ah, cara. personagem da Suzana Vieira, que é a Branca, velho. Mano, muito boa essa personagem dela, velho. Você tá maluco, cara. Não, não tô falando que a novela é ruim, eu tô falando que a novela é chata, velho. Porra, essa novela mais legal você perdeu, bichão. Não, Sabe o não, que você eu perdeu? assisti, cara, eu assisti a Próxima Vítima. A Próxima Vítima é muito louco, velho. A Próxima Vítima Bichão, era muito da hora, cara. quer ver? Você não assistiu Vamp, velho. Vamp, claro que assisti Vamp, assisti, Não da assistiu, hora, sua mãe não deixava assistir Vamp, da velho. hora. Ela não gostava. Eu lembro que ela não gostava, mas eu assisti. Eu lembro Que que era totalmente voltado pra comédia. Então, assim, eu não vou falar pra você que eu assisti a novela do começo ao fim, que eu lembro do final da novela. Não Eu lembro, não vou lembrar. esquece, Eu também não vou lembrar, esquece. a gente era muito pequeno, velho. Eu não Mas eu lembro. lembro dos nomes, ó. O vilão era o Ravengar. Você tinha a Natasha, que era a Claudio A Hanna. Cláudia Hanna, e tinha o Vlad. É. Tinha o Vlad. Quem era ti- o Vlad? O Vlad era o Ney Torraca, É assim. o Ney. Não, era outro carinha. Não era o Ney Torraca, não. Ué, não era o Ney La Era um outro Torraca? carinha. Porque era o, Não, não, era mas o o Ney Torraca. Matosão. O Ney La Torraca era o Matosão, não era? Não, era o Matosão, era o outro. Não, Tinha o Matozinho e eu o acho que o Vlad. Matosão. É, E o Ney La Torraca que era é o o outro. Vlad. Acho que era, assim. É, pô. O Ney Torraca tava ótimo nesse. Cara, Ótimo, eu fui ver maravilhoso. uns trechos dessa novela esses dias. Aí, cara, porra, como você vê, né? Como era teatral, velho. As É. novelas eram muito teatrais, assim, tipo, você viu, cara, as novelas dessa época era o teatro na tela. Era teatro Se na você ir pro tela, teatro é e isso ver, era o aí. teatro na tela, velho. Era muito bom, cara. Oh, sabe uma novela top? O Cravo e a Hum, Rosa, velho. Mano, top. Essa foi top. oh, o Essa Cravo e foi, a Rosa era, mano, sensacional, o Cravo e a Rosa. essa foi muito bom, velho. Foi muito boa essa novela, velho. Nossa, mano, muito da hora o Cravo e a Rosa, velho. Novela Tá das muito boa. 6, né? É uma novela das 6, velho. Novela das 6. Novela das 6. E a principal era a gatinha da. Que não envelhece nunca, parece, que é É a Adriana a Mariana Esteves, pô. Ximenes, né? Não, era a Mariana Não. Ximenes, O velho. Cravo e a Rosa é da Adriana Esteves com o Ah, Moscovis lá, velho. eu tô confundindo. O da Mariana Ximenes é chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta, é. Isso daí. É, É isso aí. é verdade. É É verdade. verdade. Quer dizer, às vezes não. Quer dizer, às vezes não. Outra coisa que. Vamos falar de música? Te digo. Te digo. Te digo Digo, digo, agora. não digo de Pegando o digo. Te gancho. digo Diogo, não digo digo. O... Duas músicas que ficaram marcadas em mim foi uma música. Gravaram Ai, você? ai, lá ele. O... foi dois temas de Vamp. Ô, louco. Uma delas é Orinoco Flow, da Enya. Let me say, let me Orinoco Flow, Preta, let me say. noite Não, não preta. é essa. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Calada noite preta, Essa é a música da noite abertura, né, viado? preta.
Você sabe qual é essa música que eu tô te falando? Não, não lembro dessa música não que você tá cantando. Aquela música da Anne que é assim, ó. Let me on in the flow. Muito louco essa música, depois eu te passo. Que Essa bosta aí. de música é essa, John? Essa música é muito da hora, velho. Que música lixenta! Que música horrível! Porcaria de música! Essa música é muito da hora. Uma baita de uma música bosta! Nossa, que porcaria de música! Pô, essa música é da hora, velho. Nossa, nunca ouvi essa música! Ouviu sim, ouviu. Depois eu te passo. Nossa, passa não, pelo amor de Deus. E a outra música é Eternal Flame. Essa você conhece, é que eu não vou cantar agora porque eu não sei. Ah, não me De uma diga. mina mó legal. É, mas é uma música. Não vou dizer que é uma música boa, mas é uma música que, tipo, você fica pensando na vida apaixonadinho. Mano, Falando em apaixonadinho, ah, deixa eu te falar uma. Eu assisti anteontem ou ontem A Herança de Mister Deeds. ah, Já viu esse filme? é com o Adam Já viu Sandler, esse filme? É, a Adam Sandler, mas quem? Meg Ryan. Que Meg Ryan, velho. Que eu tinha quase certeza que você ia cair. É. Meg Ryan, velho. É sério. Ai, fala, o que que tem a herança de Mister Winona Deeds? Ryder, velho. É, Winona. tá, filho, e aí? Bicho, como. Como eu sou apaixonado por aquela mulher, velho. Ah, mano, Meu Deus, velho. é que também você, né, você pegou um filme que ela tá. Foda-se, velho. No Stranger. Tá, tá. Stranger. Que ela já tá bisavó, né? Ela já tá. Bisavó não, ela tá com 52. Bicho, na boa. É platônico mesmo, com 52. Do jeito que ela tá lá no Stranger Things. Se desse chance, vier pra dentro. Com pouca ideia. Ô, você falou de Eu não acho que ela música. tá, eu não acho que ela tá feia, não. Eu não acho que ela Ó, tá feia, não. você falou de música, velho. Vou te falar uma música que marcou, hein? Vou te falar uma música que Hum, marcou e vai bater no seu coraçãozinho aí, hein? Fala. Dum, 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 dum. Dum, 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 Não. dum. Dum, 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 pam. Dum, 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 dum. Psh. Dum, 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 dum. Dum, 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 pam. Ah, cara. Mas é sacanagem, né? Nossa. Aí é Woman in sacanagem. Chains, velho. Woman in Chains, velho. Ó, vou te falar aqui. Poucas músicas de bandas que eu não curto, tipo assim, porque Tears for Fears não é uma banda que eu. Ah, eu comprei um CD do Tears for Fears. Eu baixei a, a- o álbum dos Tears for Fears pra ouvir. Não, eu não corro atrás do Tears for Fears pra ouvir, tá ligado? Mas a música Woman in Chains, velho, é uma música tecnicamente perfeita. E Você ela, pode falar que ela tá no estado da ela arte? tá no estado da arte. Woman in Chains, ela tá no estado da arte, velho. Porque, A velho, versão de estúdio, né? versão de estúdio, tá. Vamos começar por aí. Porque, velho, ela nossa, eu lembro da gente ouvindo Woman in Chains quando você morava naquela casa do lado do Maria da Glória. Uhum. E a gente no quarto, pelado. Nossa. Vai, nice. Não, eu lembro eu lembro, ó, eu lembro até hoje. Tava eu, você, a sua mãe, a Danila, eu acho que tava o Ed, eu acho também tava, velho. E a gente Hum, colocava o Woman in Chains assim pra tocar, velho, e a gente ficava pausando a música. Mano, olha o que ele fez agora. Olha o que ele fez agora. Olha o cara da guitarra o que fez. Olha o cara da bateria, olha o contratempo. Mano, a gente foi destrinchando a música assim, ó. E eu lembro que isso que era muita marcou coisa, velho. demais. Então hoje, quando eu escuto Woman in Chains, eu lembro desse dia e lembro do efeito que a música acabou tendo.
no meu julgamento e análise de outras músicas De depois outras disso, músicas. entendeu? Total. Total por Mano, causa disso. Foi sensacional, velho. depois que a gente destrinchou o Woman in Chains, eu não consigo escutar nenhuma outra música sem prestar atenção em todas as linhas instrumentais de cada uma delas. É. Porque de tanto escutar, não sei, você tinha mais vivência em música, sempre teve do que eu, mas foi ali que eu comecei a conseguir. Meu ouvido começou a ser treinado para escutar linhas diferentes de cada instrumento. Uhum. A prova disso é que, cara, eu vou te dizer, a maioria das pessoas não tem isso, tá? Não tem, não tem. Por exemplo, eu pergunto pra Anitta. Anitta gosta de boas músicas, né? Eu falo pra Anitta, cara. Eu tô falando o nome aqui, né? Que bosta. Foda-se. É. Eu falo pra Anitta, Anitta, você me deu duas coisas boas na vida. Uma foi a Antonella, obviamente. E a outra foi a Nina Simone. Já escutou Nina Nina Simone? Simone, top. No passado, né? Eu não conhecia, foi a Anitta que me apresentou. E, cara, E assim, aí por que eu tô falando isso? Porque ela aprecia coisa boa. Só Uhum. que eu falo pra ela, ó, olha, Anitta, você consegue separar aqui, ó? Ó aqui, ó, isso aqui. Você tá escutando baixo? Você tá Essa, escutando essa guitarra? Você tá essa escutando? frase da guitarra. Isso, isso. Não entende. Aí ela fala assim, não, Gustavo, eu escuto tudo como uma coisa só. Que bom, né? A música tá sendo bem executada, né? Ah, sim, Que é. ótimo, ok. Pode ser. Mas o ouvido dela não é treinado pra separar. Aí como que eu faço? Como que você não tá escutando essa frase? Como você não tá escutando essa linha de baixo? Ela não, eu tô escutando uma coisa só. Aí eu faço com a boca o que o baixo ou o que a guitarra tá fazendo. Ela, agora eu percebi. Caramba. Entendeu? Mas foi por causa de um Omnichance, cara. É, você vê Por como causa de um marca o bagulho, Omnichance. velho. Ô, despluga e Marca. pluga de novo aí o seu fone. Marca e marca com força. Marcou com força. Marca com força. Mano, você tá maluco. Assim, música é um bagulho assim que tem muita coisa na minha vida, ao longo da vida, assim, que me marcou muito em relação à música. Por exemplo, a época que, que a gente começou a tocar violão e tal, que a gente começou a aprender um instrumento musical e tal. Aí eu escutava, comecei a escutar as músicas pra tirar de ouvido, por exemplo, e eu começava a perceber assim, é difícil, não é difícil, essa é mais fácil, essa é uma música que dá pra tocar de galera, uma música que dá pra cantar sozinho, né? E aí chegou no ponto de eu começar a querer atirar as músicas que eu gostava de ouvir, por exemplo, um Djavan, né? Caramba, velho, vou tirar aqui uma música do Djavan, tirar um Boa Noite, tirar um Oceano, enfim, né? E aí, velho, quando eu começava a tocar e cantar as músicas, eu começava a começar a entrar num outro lugar da música. Porque uma coisa é você consumir a música, outra coisa é você Uhum. transmitir a música, né? Quando você transmite É. ela, cara, é um bagulho que passa por você, né? Uhum. E É aí diferente. você se torna um canal daquilo. E a música a gente já discutiu em alguns episódios aqui do canal, né? E a música é uma coisa que transcende o nosso plano. Então a música é um bagulho esquisitíssimo Ele quando, é. A quando, música é. quando você lida com ela. E quando a música passa por você, velho, é um bagulho surreal, cara. É um bagulho surreal. Assim, eu fico. E olha que eu não sou tão bom, né? Principalmente cantando. Cantando é péssimo. Já te falei isso. É um bagulho que eu teria que fazer uma aula de canto, mas o meu timbre é péssimo também pra canto. Ah, Mesmo que cala. eu fizesse aula de canto. É Não, ruim. não é, não é. O O timbre não é. timbre é, Cássio. O Não, timbre não não é. é. O timbre não é. É sim. Vai por mim. Tá bom. Aí. Eu fico. Acho que você tem o mesmo desejo de quem não toca nada. Por exemplo.
eu toco aqui, eu toquei o violão e tal, porra, legal pra caramba. A gente tem essa experiência de transmitir a música e todo o processo de pegar, de aprender, de se esforçar lá, de conseguir dominar as notas, dominar os acordes e tudo mais. Né? Você passa por esse processo, quando você consegue executar, é uma vitória, é muito legal isso, né? Beleza, e agora você está executando aquela música. Eu tenho muita vontade que outras pessoas saibam fazer a mesma coisa. Sim, sim. Porque quando você consegue fazer isso, você tem uma percepção diferente da música. Eu fico Exatamente. pensando, cara, a gente tá, eu falo por mim, eu tô num nível tipo básico. Imagina se a gente evolui para um nível Nossa. foda, a gente teria outra ainda, a gente teria ainda uma outra percepção da música, velho, que a gente não Exatamente. tem hoje. Exatamente. Cara, isso dá um podcast, tá? É, isso dá. Isso dá um Isso dá. podcast. Porque a Fala. gente até parou de falar de coisa que Que marcou, marcou, né? né? Começou a falar da música em si. Cara, é um bom tema, tá? A É um. gente falar. É. Tipo, vamos falar de música. Só. É. Bom, coisas que marcou. Deixa eu ver, cara. A gente tá falando de música, né? Cara, tem. Ah, cara, música que marcou, eu não tive. Cara, eu tive uma. Deixa eu só falar de uma música que me marcou na Fala. adolescência. Fala. Você não vai nem acreditar, mas foi Jack Tequila. Nossa! Essa música tem história com ela. Mano, você acredita que eu ia falar essa música que te marcou? É mesmo? Eu ia falar, porque eu lembro de alguma coisa relacionada a Jack Tequila com você. Tinha uma. Mano, tem uma história com essa música que é muito estranho. Muito estranho não, é diferente. Coisa de adolescente, né? A menininha lá do adolescente. Que é. Olha só que. Mano, eu esqueci o nome da menina, não sei se era Jéssica, não lembro o nome dela. O nome Era alguma coisa dela com é G. Jéssica. Então, eu não lembro se era Jéssica ou se era algum outro nome. Acho que não era Jéssica, não, era outro nome. Era uma loirinha, meio narigudinha, não sei se você lembra. Jeg. Não era Jeg, mas era uma mina da época da Jeg. Ah, é? Roberta. É. Não, não era a Roberta. Foi antes da Roberta essa aí. Não, Roberta Esse caso aí Narigão, foi. tô falando. Não a Roberta do Não, foi Maurício. bem. Não foi nem a Roberta do Maurício, nem a Roberta nem a Roberta Narigão. Foi antes das duas, bem antes das duas, né? A gente falando dos Como nomes que eu vou. aqui, né? Dane-se. Foda-se, ninguém assiste. O que que acontece? Olha só essa história. Diga Aí tinha latino. essa loira latino. Aí tinha essa loirinha aí que, eu gostava dela, tal, não sei lá o quê. E aí tinha um maluquinho que chamava Renato. Renata. Ah, Renato, você não lembra desse Renato não, né? De um tal de Renato. Renato, Não vai Renato. lembrar, foda-se. É. Não. E aí tinha essa menina que eu gostava dela, ela meio que ficava assim, tipo, ela era simpática comigo, né? Talvez Hum. ela tinha dó, né? Do Não. imbecil aqui, né? Ela era até simpática comigo, eu criei esperanças. E aí teve um rolê Ela te viu que pelado. foi. Olha essa história, velho. Olha essa história, cara. Se liga. Acho que eu nunca te contei essa. Caramba, será que não? Aí teve. Acho que não, cara. Aí Diga teve. lá. Não, acho que eu nunca te contei essa, não. Diga Aí teve um latino. rolê. Diga lá. Tá empolgadinho, né? Tá empolgadinho, né? Você tá com cócega no ânus, né, viado? Ó, aí. Aí teve um rolê, uma excursão na escola. Hum. Acho que teve uma excursão na escola pra visitar a fábrica da Coca. Ah, fábrica da Coca? Caramba, nem É, uma lembro. fábrica de. Ou uma fábrica de refrigerante. Na minha memória era a fábrica da Coca, Hum. né? Foram lá cheirar a Coca. Foram lá cheirar cocaína. Aí foram lá na fábrica. Aí foi no ônibus, no busão, né? Aí no busão, cara, por algum motivo, quando ele. No busão, tava tocando. Alguém colocou, acho que o motorista, sei lá. Cara, eu escutei essa porra dessa música Jack Tequila. No busão. No busão, não sei, tocou. E era, provavelmente era lançamento, porque era bem na. Com quantos anos tem o Skank? Putz, cara, agora eu não vou saber. Era, Dane-se. era começo dos anos 90 que ele tocava ska ainda, Aham. né? Funk lá no Morro da Mangueira. Essa Eu tinha menina tá 13 dizendo anos. assim, Isso, eu sei. isso. É. E aí, velho, tocou essa. Aí a música marcou. Na viagem, você lembra do Cleonilson? Cleo Nilson, sim senhor. Eu Cabeludo. lembro que ele vomitou. Eu lembro que ele vomitou no busão. Todo mundo. Aí eu lembro que no. Nossa.
Aí todo mundo ficou longe dele, eu fiquei com dó dele, fiquei do lado dele lá, tal, sei Ah, lá o você era que. bonitinho. Você tinha a voz fina ainda ou você já tinha virado hominho? Não, acho que já tinha, acho que tava em transição. Tava em transição. É, então tava descoordenada a voz ali. E aí, beleza, e eu afim dessa mina tal, aí na excursão inteira, cara, se acontecer essa parada, ela ficou meio que nojinha assim e tal. Aí nessa pegada, nessa viagem com Jack Tequila, eu descobri que o quê? Descobri que o quê? Ela tava com o tal de Renato. E o Renato Ah. era o que partiu o meu coração. E o Renato, Hum, e o Renato era um cara gente boa, boa praça, bonito. você tava E afim era um dele cara gente também. boa. Tava afim de mamar nele, né? Foi isso que partiu meu coração. Aí, velho, aí, cara, aconteceu isso. É. Agora, e aí a música marcou por causa disso, mas olha, a história vai além. Tempos depois, passou anos e anos, saí, fui pro Maria, conheci a. Você sabe que até aí a história tá uma bosta, né? Tudo bem, vamos lá, continua. Agora você vai rir. É. Aí passou tempo pra caralho, pô, foi, né? Foi. Aí conheci a Dani, vou falar nome mesmo, conheci a Dani, comecei a namorar com a Dani, passou um tempão, já tava mais 7 anos com a Dani. Uhum. Nisso, Nick, eu já. Nick, eu já tava mal tempão com a Dani e tal. Uma das primas da Dani começou a namorar um sujeito. Hum. Aí tal, bom, conhecer, vão sair de casalzinho, sair, chegou lá, um maluco, gente boa também, né? Maluco careca. Ah, Gente boa, careca, o maluco, careca. Aí ele vira pra mim, pô, e aí, Gustavo, beleza? Entre aspas, eu vou lembrar do Ricardo Cabeção, que confundiu o cara, não sabia se falava beleza ou firmeza, e falou, e aí, mano, certeza? Vamos voltando. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, ô, Gustavo? Caralho, Gustavo? Eu falei, pô, Gustavo. Pô, mano, não lembra de mim, não? Aí eu, Renato. o namorado, mano, é o Renato. Eu falei, que Renato, velho? Renato, Renato, pô. aquele que você queria mamar? É, Renato, que você queria mamar. Eu falei, não, velho. Não lembro de ser Renato, não. Não sei quem é você, não, bichão, porque eu sempre fui muito sincero, né? Bichão, não lembro de você, não. Não, cara, pô, você vai lembrar de mim e tal. Não, acho que é porque eu sou careca, eu tô careca agora. É por isso que você não tá lembrando de mim. Eu tinha um cabelinho assim e tal, explicou e tal. Ah, bichão, vai me desculpar, não lembro Nada. de você, não. Aí fiquei aquela, pô, ele ficou assim, né? Tá bom, tudo bem. O cara é gente boa, não ligou muito, né? Ah, Aí saiu uma, duas, três vezes, tal, pá, passou. Acho que a história terminou aí? Não, agora você vai é, rachar. porque continua uma bosta. Né? Continua uma bosta. Passou o tempo, terminei com a Dani, né? Saí com o bagulho assim, Nossa, você terminou? Nossa, velho. terminei com a Dani, acabou tudo, tal. Tava no busão indo trabalhar. Do nada, veio na minha mente. Puto Ah, mano. Renato, velho. Não, não. Ah, não, não. Eu juro, eu juro. Ah, não, mentira. Mentira. Do nada, eu falei, nossa, velho, Ah, o não, Renato, não, aquele, não, não, o não. namorado da menina era o Renato da outra, lá atrás da Ah, música do não. Jack Tequila, velho. Juro por Deus, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Juro, Cássio, juro. O cérebro fez associação É do muito nada. leso, é muito leso, é muito Foi, velho. Nossa, mano. Eu sabia essa história, eu não tinha te contado, não. Bicho, anos depois, velho. Muitos anos depois que eu vi o cara careca. Tipo, já tinha passado. Depois. Esse lapso veio, sei lá. Juro pra você, bichão. Uns 5 anos depois que eu nem via mais o cara. Meu Deus, Juro pra você. cara. E assim, veio do nada. Tipo, sabe quando a gente tá andando assim, tem uns devaneios, né? Tipo, uns pensamentos que vai longe? Veio assim. Aí eu consegui associar o rosto, veio o rosto na memória dele careca com o dele na adolescência. Falei, puta, era o mesmo cara, velho, caralho. Agora, o jeito dele. O meu cérebro foi puxar uma memória e associar uma com a outra muito tempo, do nada. Mano, é Deus do isso. céu, velho. É,
rolou isso aí na minha vida. Bom, depois dessa a gente tem que, né, só a parte 2 pra gente continuar falando sobre coisas que marcaram, né? Não, dá pra fazer uma parte 2, né? Ah, dá pra fazer. Dá pra fazer várias partes, inclusive, né? Tem muita Então tá coisa que bom. marcou, né? Muita coisa que Tem. marcou, né? Tem, hein? Tem que ter umas lembranças aqui que dá pra gente falar, hein? Vixe, cara, você tá maluco, cara. Tá louco. Ó, tem jogo que Ah, marcou que eu quero falar ainda. Tem época. Ah, puta, final da Copa do Mundo, com o Brasil campeão. nossa! De A zoeira que a gente fez na rua, 2002. de 2002. Ixi, Nossa. fi, De esqueça. 2006, quando perdeu. Tem. Nossa. Em 2014, a gente pintando apartamento, vendo os busão aqui na Copa do Brasil. Nossa, cara. O meu casamento, velho. O que que tem seu casamento? Eu lembro muita coisa de lá. Você lembra Você quer lembrar muita do seu coisa? casamento? Lembra muita Eu coisa do meu lembro. casamento? Lembro. E Você tem uma lembra. coisa que me magoou no seu casamento. O que que. O que que. Não, agora eu quero saber. O que que foi? Não vou falar, no próximo capítulo a gente fala. Ah! Eu fiquei magoado. Eu Que- fiquei magoado. Ai, caramba, e agora? O que que ele ficou Eu magoadinho? fiquei. Eu fiquei magoada, Ficou cara. magoadinho, ficou magoadinho. Eu fiquei Ai, magoadinho. Eu fiquei. A Cássia, eu fiquei sentido. ficou sentido? Fiquei assim, fiquei triste. Tá, então se você quiser saber o que que magoou o Gustavo do meu casamento, assista o próximo episódio dos Velhos Reclamões. Vai falar tchau, Gustavo? Tchau. É tchau. É, é, É tchau. é tchau. É. É tchau. Tchau. Mama. Uh.